Olá! O programa Extra Classe de hoje é importante para todos os trabalhadores que um dia vão se aposentar e para os que já estão aposentados. Afinal, quem não conhece alguém que contribuiu ao longo de anos sobre vários salários mínimos e agora tem o valor reduzido? Além disso, você confere o Sempre em Movimento e a agenda da semana com a programação do Cineclube Joaquim Pedro de Andrade. O Extra Classe está começando agora. De acordo com a Constituição Federal, a Seguridade Social dispõe de várias fontes de financiamento para arcar com os gastos relativos aos direitos à saúde, assistência e previdência social. O texto constitucional assegura que o orçamento da Seguridade Social é formado por receitas de contribuições sobre a folha de pagamento, da tributação do lucro, do faturamento das empresas e da movimentação financeira, entre outras. Com isso, as contas da Previdência Social não devem ser analisadas de forma isolada, sustentadas apenas por uma única fonte de receitas, como as contribuições sociais sobre a folha de pagamento, mas pelo conjunto das fontes consideradas na Constituição. É necessário um olhar mais sensível e justo para com os aposentados, extremamente castigados por governos que utilizaram os recursos da contribuição social para outras finalidades, provocando a redução nos benefícios de milhões de brasileiros. Previdência é o tema do programa Extra Classe de hoje. Em 1999, entrou em vigor o fator previdenciário, um redutor do valor das aposentadorias. A redução é de 25% a 40% no valor do benefício e prejudica principalmente os mais pobres e aqueles que começam a trabalhar jovens. No caso da categoria dos professores, o fator previdenciário é ainda mais prejudicial, tendo em vista que na fórmula do fator previdenciário, quando é feita a simulação, ele acresce à professora 10 anos a mais de contribuição e ao professor 5 anos a mais de contribuição. Então, após 25 anos, pagando a previdência acima do que se podia, que pagava mais de 10 no colégio, mais de 10 no outro, se aposenta e aposenta com uma média de hoje menos que 7 salários mínimos. Em 2006, foi dado a todos os trabalhadores que ganhavam até um salário mínimo um reajuste de 16,67%. Nós, os aposentados, ficamos com um percentual de 5%. Então, e o presidente Lula, ao reivindicarmos uma equiparação com este reajuste, ele vetou esse reajuste. Os aposentados e pensionistas de todo o Brasil lutam pela derrubada desse veto. A visão que eu tenho é de que o governo não se interessa pela questão dos aposentados. É uma categoria que não pode fazer greve, não pode se manifestar efetivamente, a não ser isoladamente, como nós temos feito, e que agora vem ganhando consistência pelas associações, pelos sindicatos, diante desse acúmulo de prejuízos que o aposentado vem sofrendo. Existe esse olhar preconceituoso e esse olhar de descaso àquele que se aposentou e que envelhece nesse país. Para o governo, o aposentado é um peso para a nação, quando fala em questões de melhorar o benefício. E para esclarecer mais dúvidas sobre a Previdência Social em nosso país, nossos entrevistados de hoje são o presidente do Simprominas, Gilson Reis, e o advogado previdenciário do sindicato, Wilson Teixeira. Gilson, a Constituição diz que o orçamento da Seguridade Social deve ser usado exclusivamente para o sistema. Isso tem acontecido no Brasil? O que nós temos hoje é que a Previdência Pública brasileira ela tem um superávit nas contas da ordem de 60 bilhões de reais. E esse superávit ele é escondido em função de despesas que não estavam previstas na legislação que definiu a Constituição de 88 e que, após esse período, foram sendo introduzidas ao longo do período. Então, nós podemos afirmar que existe recurso, a Previdência brasileira está sadia e é preciso simplesmente definir quais os critérios de utilização de novas
novas formas de despesas que estão sendo incluídas ao longo do último período nas despesas da Previdência Pública Brasileira. Esse é um assunto que nós vamos discutir um pouco mais à frente, Gilson, a respeito das receitas. Antes eu gostaria de perguntar para o Dr. Wilson o seguinte: uma das principais reivindicações dos aposentados é o fim do fator previdenciário. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco como que ele funciona, se de fato reduz o valor das aposentadorias. O fator previdenciário foi um mecanismo criado pelo governo em 99 para forçar que as aposentadorias fossem mais para frente possível. Ou seja, o cidadão completa tempo suficiente para aposentar, mas ele tem que postergar essa aposentadoria porque está tendo perda violenta. O fator previdenciário, ele leva em conta a idade no momento da aposentadoria, o tempo de contribuição e a expectativa de vida. Em 99, quando foi criado o fator previdenciário, a expectativa do homem aposentar-se com 35 anos era ter 59 de idade. Com o aumento de expectativa de vida, hoje ele tem que ter mais de 63 para não ter perda nenhuma. E à medida que o tempo for passando, esse aumento de vida para poder aposentar sem perda vai se acentuar cada vez mais. Essa é a razão de ser dessa luta que está para acabar com o fator previdenciário, porque ele só trouxe prejuízo para o segurado, para o aposentado principalmente, e a redução é severa. Dependendo da faixa de idade, no momento que aposenta, pode chegar a mais de 50% do valor do benefício. A mais de 50%? A mais de 50%, dependendo da idade no momento da aposentadoria. E quem mais pede, Denilson, nesse caso, em função da aposentadoria especial, são as professoras. No caso da nossa categoria, uma professora que tem 25 anos de trabalho em sala de aula e aposenta com 50 anos de idade, um pouco mais do que isso, ela vai perder em média 50% do valor do salário que ela teria direito de receber. Então, com certeza, são as mulheres as mais prejudicadas e, no caso específico, as professoras que são mais prejudicadas por essa perversa lei do fator previdenciário. E qual que é a sua expectativa, Gilson, em relação ao fim do fator previdenciário no Congresso? Você acredita que os parlamentares vão atender à reivindicação dos aposentados? Olha, ela foi aprovada no Senado, uma posição meio estranha, porque inclusive a oposição aprovou esta lei proposta pelo PAIN, e eu acredito que terá uma grande pressão para que ela não seja aprovada da forma como foi apresentado. O fim, unicamente, do fator previdenciário. Há várias alternativas sendo discutidas, inclusive o fator 85 e 95 seria aumentar a idade a aposentar. Então, há discussões sendo feitas no Senado. Então, se não tiver muita pressão de trabalhadores organizados, do movimento sindical e das categorias organizadas, possivelmente nós teremos dificuldades em aprovar o fim do fator previdenciário na Câmara Federal hoje. E qual que é a sua expectativa, Wilson? Olha, como o Gilson disse, a pressão está muito grande. O governo realmente não quer acabar com o fator previdenciário. Existe nessa comissão que está tramitando o projeto na Câmara uma proposta do deputado Pepe Vargas de colocar uma outra fórmula de redução, talvez menos danosa um pouco do fator previdenciário, da fórmula 95/85, que vai levar em conta a idade e o tempo de contribuição no momento de aposentar-se, mas pretende também, até para satisfazer o governo, manter paralelamente o fator previdenciário, não extingui-lo totalmente. Ou seja, para aquele que não conseguir alcançar os 95, a fórmula 95 ou 85, será aplicado o fator previdenciário com a redução. Então ele vai persistir, tá certo? E a proposta que vem aí não é tão satisfatória assim. Porque esse fator 95 vai obrigar, por exemplo, o homem que aposenta aos 35 de contribuição, vai ter que ter 60 de idade para atingir a fórmula 95. E a mulher 30 com 55 de idade. E os professores vão continuar mais uma vez, conforme o Gilson disse. A fórmula do fator previdenciário é perversa para os professores. Ela prevê, dentro da fórmula, um acréscimo de tempo, já que a fórmula é única para todos os segurados, de, no caso da professora, 10 anos a mais no tempo de contribuição, mas não considera esse mesmo acréscimo da idade. Isso provoca uma perda significativa, que quem mais perde são as professoras hoje. E acredito que essa nova fórmula que vem aí, do fator 95, também vai continuar provocando perdas, e acredito que a professora não vai ser tão contemplada assim. Então significa que esse outro projeto de lei também é desfavorável para os aposentados? Também é desfavorável. Ele não contempla a expectativa de se diminuir as perdas, ou pelo menos eliminar as perdas que a aposentadoria está provocando hoje. Como é que está a situação hoje em relação aos aposentados dos reajustes salariais? Se comparar com o salário mínimo, os benefícios estão sendo achatados. Somente quem ganha um salário mínimo que está tendo a reposição com base no salário mínimo, porque ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo, e quem está acima do mínimo está perdendo. E isso vem achatando, e vamos chegar num momento que, se continuar da forma que está, vai estar todo mundo ganhando com um salário mínimo de aposentadoria.